Boa noite a todos. Mais uma vez aqui nas nossas quartas-feiras para o estudo do livro Justiça Divina. Vamos então elevar o nosso pensamento ao nosso Pai maior. Pai de infinita misericórdia, aqui mais uma vez estamos para ouvir a sua voz hoje, através do nosso querido irmão, Senhor Aí, que vai apresentar essa página. Pedimos ao Pai, para Ele, muita luz, muito discernimento, muita sabedoria para colocar tudo aquilo que estudou para nós. Pedimos abrir nossos corações, nossa mente, para acolher todos os seus ensinamentos. E queremos irradiar toda essa vibração de paz, de luz, para todos os nossos irmãos que não podem estar aqui presentes nesse momento, mas que estão unidos a nós, no pensamento, no objetivo de sempre querer evoluir e chegar à plenitude. Assim, ó Pai, te pedimos a permissão de iniciar o nosso encontro desta noite, dando juntos o nosso graças a Deus. Então, hoje, a página, como eu já disse, né, é do responsabilidade do seu aí. Seu aí pode ficar à vontade quando o senhor quiser começar. Então, boa noite, queridos irmãos, Caravana do Conselheiro, José de Abreu, todos que estão nesse estudo essa noite conosco. Coube para nós trazer a mensagem do Rafael, corações venerados ou respeitados, a reunião pública em Uberaba, 10/11/1961, primeira parte, capítulo 11, item 12. Antes de entrarmos na abordagem da página da mensagem de Rafael, pela psicografia do nosso querido Chico Xavier, iremos analisar a parte primeira, do capítulo 11 do livro O Céu e o Inferno, onde Allan Kardec nos fala da proibição de evocar os mortos. Então, nós queríamos, antes de entrar nessa nossa análise, falar um pouco da constituição do ser encarnado. Nós somos um espírito com um corpo perispírito, e que, em um determinado momento, nós iremos encarnar, né? E iremos para a pátria espiritual. Mas, no momento em que nós fomos designados para encarnar aqui, ou reencarnar, houve um processo de um planejamento, né? Planejamento esse que, muitas das vezes, o espírito não toma parte, porque, às vezes, é uma coisa, vamos dizer assim, compulsória. Então, nesse planejamento, ele vai ter espíritos que estarão aqui antes dele, que reencarnarão com ele e que estarão na pátria espiritual. Também avalizaram a entrada dele aqui no plano material, então estarão lá também assessorando essa reencarnação. Então, nós vamos encontrar isso na questão 149 do Livro dos Espíritos, na questão do livro Dicionário da Luz, capítulo 13, do Emmanuel, e a questão 258 do Livro dos Espíritos. Uma passagem rápida para a gente poder entender. Evocar, do latim, vocare, nesse caso, tem aproximadamente o mesmo significado de invocar, ou seja, de chamar, solicitar a presença de coisas sobrenaturais, almas, espíritos, anjos, demônios. Né? A comunicação com os espíritos dos chamados mortos sempre foi possível, frequente e habitual. Em Deuteronômio 18:11, Moisés proíbe a evocação dos chamados mortos, mas partindo do pressuposto que só se proíbe o que existe, Moisés não iria proibir se os dois planos, material e o espiritual, não existissem. Existem e interagem,
havendo um intercâmbio entre eles, ou seja, dos espíritos que estão aqui no plano material com os espíritos que estão no plano espiritual. Há uma visita deles aqui, eles estão aqui, é só questão de plano, e quando a gente adormece, a gente pode, e com certeza nós vamos para lá. Existe e interage havendo intercâmbio, como disse, entre eles. O que Moisés proibiu foi o abuso dessas evocações. A proibição do condutor do povo hebreu era necessário naquele momento por causa do estágio evolutivo daquele povo que não tinha ainda uma maturidade espiritual. Essas consultas aos espíritos se davam por meio dos chamados pitões ou pitonisas, que eram chamados de profetas, e que hoje conhecemos por médiuns ou sensitivos. E essas consultas eram efetuadas para resolução de questões de cunho materialista e inferiores. Os hebreus, os israelitas daquela época, não davam um passo, senão, antes disso, ter que perguntar à espiritualidade, né, no caso, as pitonisas, se poderiam fazê-lo ou não. Perguntamos, então, queridos irmãos, quem atendia a essas evocações e entravam nessa sintonia? Os espíritos inferiores, né? Sem evolução, espíritos brincalhões e etc. Compreendemos, então, o sentido da proibição de Moisés. E ela foi devido aos perigos da má utilização deste recurso divino que Deus disponibiliza aos seres humanos para a sua evolução e, em consequência, para a evolução da humanidade. Mas Moisés, antes, porém, vamos lembrar que a igreja pega essa parte do Deuteronômio, que o Moisés proíbe as comunicações, para atualmente também proibir, né? Dizer que não pode. Mas Moisés dá o aval às comunicações ou evocações ou invocações de caráter sério, como o episódio encontrado em Números 11, 26 e 29, que ocorreu com Eldade e Medade, em que o Espírito do Senhor pousa sobre eles, levando-os a profetizar no acampamento. E Josué, filho de Nun, se dirige a Moisés e diz: Meu Senhor, detenham-nos. Moisés, porém, respondeu: Você está com ciúme por minha causa? Quem dera que todo o povo do Senhor fosse profeta, ou caso médium, e que o Senhor pusesse o seu Espírito sobre eles. Observamos aqui que se trata de uma comunicação séria. Portanto, Moisés a trata como pertinente pelo seu teor e não a proíbe. Quando a evocação ou invocação, diz-nos Kardec, é feita religiosamente, ou seja, com recolhimento, com respeito, com seriedade, quando os espíritos são chamados, não por curiosidade, mas por sentimento de afeto e de simpatia, e com o desejo sincero de instruir e se tornar melhor, não há desrespeito em chamar as pessoas depois de sua morte. Por outro lado, os espíritos vêm livremente e não constrangidos, e quando podem, vêm espontaneamente, sem serem chamados. Testemunham a sua satisfação em se comunicarem com os homens e, frequentemente, se lamentam do esquecimento em que são deixados algumas vezes. Se estavam perturbados em sua quietude ou descontentes com o nosso apelo, ou diriam ou não viriam, uma vez que são livres, quando eles vêm, é que isso lhes convém. Então, chegamos à conclusão de que a evocação dos espíritos familiares dos nossos antepassados é possível perfeitamente natural. Quem diz o contrário
são os adversários da doutrina espírita de dois campos opostos e que se dão as mãos, os incrédulos que não creem nas almas e aqueles que nelas crendo pretendem que elas não podem vir e que só o diabo, os demônios podem atender e vir. Então, esse é uma análise de Kardec, que a gente sabe que é as igrejas, né, que vai proibir. Então, na parte 1, capítulo 11, item 10, do item 11, uma outra razão é alegada no Espírito Kardec. As almas permanecem na morada que a justiça de Deus lhes designa, segundo a doutrina da Igreja Católica e da protestante evangélica, ou seja, no inferno ou no paraíso. Assim, as que estão no inferno, de lá não podem sair, mas é dada toda a liberdade aos demônios e eles saem. As que estão no paraíso, inteiramente entregues à sua beatitude, né, estão muito superior aos mortais para deles se ocuparem. Eles estão no paraíso, estão lá felizes, né? Não vão se ocupar com os pobres mortais. Para deles se ocuparem, são bastante felizes, para não quererem voltar a essa terra de miséria, a esse vale de lágrimas, no interesse de parentes e amigos que aqui deixaram. Então, essas almas podem ser comparadas aos ricos que dos pobres desviam a visão com receio que isso desperturbe a digestão. Mas, se assim for, essas almas se mostrariam pouco dignas da suprema bem-aventurança, transformando-se em padrão de egoísmo. Restam ainda as almas do purgatório, segundo a Igreja Católica, mas estas são sofredoras, têm antes de tudo que cuidar da sua salvação. Deste modo, não podendo nenhuma nem outras almas corresponder ao nosso apelo, somente o diabo ou o demônio se apresenta em seu lugar. Então, é o caso de dizer, se as almas não podem vir, não há do que recear pela perturbação do seu repouso, né? Dizem que iriam perturbar o repouso dela. Na parte 12, que cabe a nós hoje, Kardec continua. Aqui se apresenta outra dificuldade. Se as almas que estão na beatitude, que estão felizes, estão no céu, não podem abandonar a sua morada feliz para socorrer os mortais, por que, então, a Igreja invoca a assistência dos santos que devem gozar da maior soma possível dessa angelitude, né? dessa felicidade de estar lá no céu? Por que aconselha ela, a Igreja, aos fiéis que os invoque nas doenças, nas aflições, para se preservarem dos flagelos? Porque, segundo ela, os santos, a própria Virgem, mostram-se aos homens através da visão e fazem milagres. Eles deixam, então, o céu para vir à terra, para fazer esse prodígio. Se esses espíritos que se encontram no mais alto dos céus podem deixá-lo, por que motivo os que estão mais baixos não poderiam? Porque as almas dos que aqui estavam encarnados não podem vir, né? É uma pergunta que Kardec nos deixa e que a gente pode responder durante a nossa abordagem. Na mensagem que nós vamos ver agora, essa mensagem, Emmanuel, com o seu lirismo e o seu objetivismo, nos dá uma visão ímpar e resumida de como acontece esse intercâmbio nosso com aqueles que nos antecederam na jornada terrena e que, nesse momento, estão no plano espiritual. Os nossos corações venerados, os nossos corações respeitados, que nós também um dia vamos ser para aqueles que aqui ficaram quando nós partimos daqui. Como dissemos na reunião pública até do ano de 1961,
no capítulo, na parte primeira, capítulo 11, item 12. Né? Então, diz-nos Emmanuel, à medida que os anos terrestres te alongam a experiência, registras a presença dos que partiram. À medida que a gente vai avançando, né, nos anos, a gente vai tendo mais experiência e a nossa sensibilidade fica mais apurada. Então, a gente percebe, né, a presença desses irmãos aqui que estão conosco. Continua Emmanuel. Há os mortos que te guiaram ao bom caminho. São eles as vozes do passado que te chegam puras ao coração. Né? Aqui a gente pode também lembrar lá da evocação que tem também vamos dizer, uma ideia de que você pode chamar na sua mente, trazer na sua mente, evocando, né, essas lembranças. Mas nós sabemos que eles estão aqui e que as vozes deles vêm puras ao nosso coração, né, para nos ajudar, para nos dar, né, aquela força, vamos dizer assim. Né? Lembrando-te, essas vozes que chegam ao coração, lembrando-te o berço perdido, né, junto às maternas canções que te embalava para o repouso. Aqui, Emmanuel nos faz lembrar da nossa infância, né? Lembrando-nos o berço perdido. A gente vai crescendo, né? Junto às canções que as nossas, né, genitoras, que as nossas mães cantavam para nos embalar, né? As nossas mães que estão assistindo sabem muito bem como eram essas canções. Os ensinamentos do lar, aquela educação, né, do lar que a gente tem, a educação de berço, nos ensinando como deveremos agir, né? E, né, que guardavam a nossa inteligência. A gente aqui lembra até uma música do Ataúfo Alves, né? Meu Pequeno Miraí, que lembrava meus tempos de criança, né? Onde andará Mariazinha, meu primeiro amor. Então, a gente lembra isso que te guardavam a meninice, o carinho dos irmãos, né? Então, acho que eu não tenho irmão, mas tive primos criados junto comigo, e a gente era muito ligado uns com os outros e tínhamos esse carinho um para com os outros. Né? Que beijava, o carinho dos irmãos, que beijavas na alegria transparente da infância, o sorriso dos mais velhos que te abençoavam em oração. Quantas vezes um tio nosso, né, uma tia, um primo mais velho, nos sorriam e às vezes nos ajudava até a orar mesmo. No quarto parágrafo, ele nos fala dos passos cambaleantes da tenridade, quando a gente começa a caminhar, e muitas das vezes a pessoa coloca você vem correndo, né, meio desajeitado, ele abre os braços para te segurar, para te ajudar. Né? Das primeiras garafujas, das primeiras letras, dos primeiros rabiscos que traçaste, né, na escola. Né? E a gente lembra a mãe da gente levando até a escola, deixando lá, e estava chorando, e ela não queria sair, porque ficava com pena. A gente lembra de tudo isso. Dos afetos da juventude, como eu falei ainda agora, dos laços inovidáveis, dos quais te despediste chorando na hora extrema. Né? Quando a pessoa desencarna, a gente sofre e a gente, né, sente e chora quando eles partem. Né? Inovidável é algo que não pode esquecer, porque é sempre lembrado pela gente. No quinto parágrafo, ele nos diz assim: não te rendas, contudo, ao desespero, se o frio da ausência parece
constituir a única resposta da vida aos anseios que fluem da inquietação. E a gente lembra, né, no parágrafo anterior, que a pessoa desencarna, né? Fala aqui, ó, na hora extrema. Então, a gente vai viver o luto, né? Não o luto, um desespero, chorar por desespero, ficar desesperado, né? Não. Mas pela ausência, a gente tem que passar por esse luto por um tempo, né? E ele, então, no sexto parágrafo, ele nos dá a fórmula contra esse desespero, né? E é fantástico o que ele diz aqui. Deixa que a prece te converta o espinheiral da saudade em jardim de esperança. É quando a pessoa parte, a gente fica com saudade, né? A cicatriz vai ficar, a ferida vai ficar, a cicatriz vai se fazer com o tempo. O tempo é dono de tudo, né? Ele que comanda todas as nossas ações em termos de cicatrização, né? A esperança, porque todos eles, vou até repetir, deixa que a prece converta o espinheiral da saudade em jardim de esperança, porque todos eles, os corações venerados, os corações respeitados, os corações amados, que nos precederam no portal da grande sombra, aguardam-nos jubilosos no imenso país da luz. Então, eu estou sentindo dificuldade, às vezes, porque ele coloca, né, na segunda pessoa, e a gente tem que fazer isso para nós, né? Na primeira pessoa, né? Deixa que a prece nos converta o espinheiral de saudade em jardim de esperança, porque todos eles, os corações venerados, que nos precederam no portal da grande sombra, aguardam-nos jubilosos no imenso país da luz. E esse país da luz é o plano espiritual, né? Mas, no parágrafo 7, ele nos coloca uma condição, né? Entretanto, para que lhes partilhes o banquete de paz e amor, é necessário observar e examinar com os olhos, para ilustrar, né? Que é examinar, observar com os olhos a senda, o caminho de trabalho e de renúncia, abnegação, renúncia, desapego e sacrifício que te abriram os pés. Eles nos deixaram um caminho pronto para a gente trilhar. Essa foi a condição que o Emmanuel nos fala, né? No parágrafo 8, ele continua. Abraça-lhes o exemplo de sacrifício com que te iluminaram o entendimento quando nos ajudaram, nos educaram, nos conversaram, nos aconselharam, né? Iluminaram o entendimento e pede-lhes para que te inspire a caminhada. Né? Nós estamos sempre ladeados por eles a nos sustentarem na nossa caminhada, senão nós estamos praticamente, né, em maus lençóis. No item 9, né, no parágrafo 9, diz assim: não temais, sobretudo, o avanço das horas. O tempo que traz o inverno cinzento e triste é o mesmo que acende os lumes e ostenta as flores da primavera. Não temas, ou não devemos temer, sobretudo, né, o nosso merecimento, o avanço das horas. O tempo, né, que traz o inverno é o mesmo que traz a primavera. Nós temos que seguir. No parágrafo 10, ele diz assim: a existência no plano físico é comparável à travessia
Maria de Grande Mar. E a gente lembra aquela página Vidas, né, Vindas. O corpo é a embarcação. A morte é o porto de acesso a livros renovadores. E a gente lembra que na página o navio parte daqui deixando as pessoas chorosas e vai desaparecer. Mas ele não desaparece, ele está lá. E está indo para o porto de chegada. E lá no porto de chegada tem pessoas a esperar a chegada do navio, né? Então, aqui ele diz que essa embarcação é o nosso corpo, que nos ajuda, que nós vamos ter um dia, deixar, né? A morte será o porto, né, de acesso a novas reencarnações, a novas experiências, a novas tarefas. No parágrafo 11, ele diz assim: tudo o que fazes, isso aqui é de fato, nós precisamos parar para pensar, né, e meditar sobre isso aqui. Ele diz assim, tudo o que faz, então, tudo que nós fazemos segue à nossa frente, né, esperando-nos além na estação de destino. Então, tudo que aqui nós fazemos é passaporte, bagagem que nós temos, né, e que vai à nossa frente, né, como um salvo-conduto para a nossa chegada lá. Então, no 12, ele deixa aqui a fórmula de como fazer, né? Como fazer, ele nos dá essa lição aqui, ele nos dá, vamos dizer assim, o mapa da vida. Vive assim a realizar o melhor que puderes, de vez que, se te consagras ao bem, em verdade, não fugirás à passagem da noite, não fugirás a tudo que a gente vai passar de expiação, né? Mas todos aqueles que um dia te conduziram ao bem, ser-te-ão novas luzes no instante do alvorecer. Quando daqui partirmos e chegarmos lá, né, saindo daqui na noite, vamos dizer assim, escura da morte, e chegarmos lá no alvorecer, na nossa chegada no plano espiritual, eles nos assistiram aqui no momento do desencarne e estarão nos esperando lá a nossa chegada. Né? Esse texto extraído da primeira edição deste livro, né? O livro Justiça Divina. Que possamos, queridos irmãos, já estamos chegando, né, ao final do nosso estudo, que possamos lembrar dos corações venerados, dos corações respeitados, que nos serviram de base para a construção do edifício que abriga a nossa vida e que estarão nos esperando no plano espiritual quando daqui partirmos. Que tenhamos a certeza que estarão nos sustentando no caminho da evolução e todas as vezes que os invocarmos através do nosso pensamento, nos responderão sempre que puderem, e nem sempre podem, mas sempre que puderem, eles vão atender-nos. E se não puderem, por certo, intercederão por nós, junto aos amigos espirituais. Temos consciência disso, temos certeza disso. Lembramos aos meus irmãos que a mediunidade é luz que pode nos guiar aos braços do Pai e nos dar essa condição de estarmos em ligação com os nossos queridos que daqui partiram, que às vezes nem partiram, ainda estão por aqui, e que nos coloquem em contato direto com os nossos antepassados, que são os corações venerados, e que um dia nós estaremos em Deus. Podemos fazer a prece, dona? Senhor Jesus,
Divino Mestre, nesse instante te suplicamos pela paz do nosso planeta. Que a sua paz, Senhor, se faça em cada coração e que possamos unir os nossos pensamentos em uma oração por todos nós que sofremos, para que tenhamos lenitivo para as nossas dores. Senhor Jesus, sabemos da sua misericórdia para conosco, por isso pedimos que interceda junto ao Pai por todos nós, seus irmãos em sofrimento. Obrigado, Senhor, pela oportunidade de serviço e que os mentores da Casa de Conselheiro fortaleçam e animem sempre os nossos irmãos trabalhadores da casa e a todos nós. Assim seja, graças a Deus. Obrigado pela atenção e passamos a palavra à nossa irmã Valéria para dar continuidade ao nosso estudo. Mais uma vez, muito obrigada, seu Air, pela sua participação, sempre bastante estudioso, né, colocando assim de uma maneira muito objetiva. Temos aí 5 minutos. Eu resumiria, né, o estudo de hoje da seguinte maneira, né? O que Emmanuel nos traz é que a gente encontre todos, independente de religião, porque a gente tem, assim, a maioria de nós, né, e a população em si, uma impressão de que a comunicação com o mundo espiritual é sempre algo muito sobrenatural. Então, ou é demônio ou é a divindade, né? A igreja passa esse sentido, né? Infelizmente. Eu acho até que há as igrejas, né? Não vou nem falar só da católica, mas outras também, né? Outras. E eu acho que, assim, independente de religião, mesmo aqueles mais ateus, vamos dizer, tem essa impressão de que é o sobrenatural, é uma coisa ou outra. E eu acho que espírita não fica muito para trás, porque muitas pessoas vão às casas espíritas querendo comunicações de situações. Então, assim, o que eu tiro de hoje, querendo notícia do outro lado. Exato. O que eu tiro assim de aprendizado, né, para mim, é que a gente encontre, né, cada vez mais isso com naturalidade, que essa comunicação se torne cada vez mais natural, né, entre os dois mundos. E chega para poder dar tempo para outros. Quem quiser pode falar. Ana Valéria, seu aí. Gostei muito da sua introdução, foi bem esclarecedora com essa questão da proibição, acho que ficou muito claro, né? Até mostrando lá a questão de por que Moisés tomou esta decisão. Muito interessante você ter trazido isso logo de início. Para mim, essa página ela podia ser rotulada como consolação. Porque é um grande consolo, né? Nós sabermos de que continuamos rodeados pelos nossos amores, que eles continuam a vibrar e a nos intuir nessa jornada que nós ainda estamos percorrendo, e a grande certeza do reencontro. Sem contar que esse reencontro às vezes acontece no meio do caminho, né? Temos flashes desse encontro maior. Outro dia mesmo vivenciei um desses reencontros e é maravilhoso, é gratificante, nos estimula, nos fortalece de saber que você está seguindo o caminho, de você saber de que os seus amores não foram embora, que eles continuam te amando e que a tua saudade também é correspondida. Como Chico Xavier consolou aquelas mães todas, né? Quantas se reergueram e continuaram, prosseguiram caminhando. Se não tivesse aquela cartinha, de repente poderiam ter sucumbido. Agora, é claro que nós temos essa liberdade de comunicação, desse encontro, mas tudo sendo feito com critério, tudo sendo feito na hora que o telefone toca, não na hora que eu quero ligar o telefone, né? Mas que a coisa seja muito natural, que é o tempo e é o momento certo e determinado pela divindade maior. Então, para mim, isso tudo é consolação. Gratidão por essa noite.
E essa consolação nos traz um conforto muito grande, né? Aumenta aí, Leila. A certeza, a certeza que a vida continua, a certeza que Deus não desampara nenhum dos seus filhos, que tudo é muito programado, todos são socorridos, amparados, encaminhados, e sempre a oportunidade de reconstruir a vida, né? A continuidade. Ah, como foi maravilhoso. Foi muito bom mesmo estar aqui com vocês. Obrigado. Receber essa... O aprendizado continua lá, O né? aprendizado continua, a gente vai... E eles são recebidos e são orientados, isso é um consolo. Consolo, um conforto, Imenso mas consolo. que dá para a gente saber isso, né? Que doutrina, que coisa maravilhosa a nossa doutrina, né? Esclarecedora, que nos dá todo conforto, todo consolo, e a gente ter a certeza desses irmãos nossos. Graças a Deus. Fala, Miriam, um pouquinho, vai. Vai dar Zoom, então até quarta-feira. Nos Ah. encontramos por Uma aqui. boa